Você sabe por que você se sente tão cansado? É isso que Byung-Chul Han tenta explicar no seu livro A Sociedade do Cansaço. Ele começa fazendo uma analogia com doenças bacterianas, porque nós buscamos sempre o equilíbrio e quando a gente está com essas doenças, nosso corpo ele busca ficar saudável. E qual que é a maneira que ele busca fazendo isso? Colocando série no seu corpo para matar o vírus e bactérias, te deixando mal para que você consiga, para que a gente utilize as energias nos seus anticorpos. E com essa analogia aí já entra com a introdução. E como é que a gente faz em relação à saúde mental? Estamos tendo um problema muito grande em relação a problemas com a saúde mental. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade com excesso de performance, um excesso de felicidade. Todas essas crises que nós temos de burnout, por exemplo, é um anticorpo para que a gente consiga se proteger disso. Estamos em uma sociedade de performance. Tudo que você faz, tudo que você pensa em fazer, precisa ser executado da melhor maneira possível. Precisa ser executado de forma grandiosa para que todos possam ver o quão grandioso é o que você está fazendo. Não existe mais meio termo. É excelência ou é nada? O autor comenta que estamos sempre tendo que produzir coisas. Desde que surgiu essa ideia de que nós somos empresários de nós mesmos, temos então que administrar a nossa empresa, que é a nossa vida, da melhor maneira possível. E como a gente está num sistema onde precisamos sempre estar o tempo todo produzindo, senão você não tem o capital, então precisamos estar produzindo também sempre com excelência o tempo todo, sem descanso. Inclusive, até mesmo para você descansar, você precisa estar de alta performance. Você precisa ter uma performance grandiosa de descanso. Não basta você só relaxar e parar, não. Você precisa fazer é, algum chá especial, você precisa colocar uma música específica que vai te relaxar, você precisa estar em um ambiente propício para isso. Você não consegue simplesmente relaxar, porque até o relaxamento se tornou um trabalho para você. E ele comenta também sobre o que acontecia antes, né? Antes, quando havia alguém mandando a gente produzir mais nas grandes fábricas, hoje não tem isso. Por quê? Porque nós viramos carrasco de nós mesmos. Então não é alguém falando que você não está produzindo, que você tem que melhorar, você tem que agir melhor. Não. Foi implantado que nós mesmos temos que agir. Então nós mesmos nos cobramos em relação a tudo isso. Nós viramos carrascos de nós mesmos. Vivemos numa prisão interna, onde a gente não tem mais escapatória, não temos mais descanso. E é curioso, ele comenta sobre que fazemos isso para nos tornarmos mais ativos, porque a gente precisa estar criando algo, fazendo coisas. Temos que ser ativos. Contudo, agindo da maneira que nós agimos, com esse com essa enorme quantidade de coisas que temos que fazer, tudo que temos que fazer tem que ser de forma gigantesca para que todos vejam, não precisa nem os outros ver, nós mesmos nos cobramos disso. Mas tem que ser algo perfeito. E aí, pela grande quantidade disso, acabamos nos tornando o contrário de ser ativos e ficamos totalmente passivos. Quando surge uma demanda, uma necessidade sobre o que fazer, você simplesmente aceita aquilo. Você não tem mais forças para falar que não, não consegue ir contra algo. E de tanta coisa que você tem para fazer, acaba não fazendo nada. Né? Isso fala sobre uma sociedade de alta performance, uma sociedade da performance querendo produzir. Mas como o título fala, a gente é uma sociedade de cansaço. Nos esforçamos muito para tentar fazer pequenas coisas que deveriam ser mais simples do que realmente são. E a gente acaba pensando que não tem como as coisas serem
das formas que são. Elas têm que ser melhores. Isso acaba nos cansando. Para pintar, por exemplo, não basta você lá pegar seu lápis de cor e pintar. Não, tem que ter o melhor lápis, tem que ter melhor pintura, você tem que aprender diversas técnicas de pintura para você poder começar a pintar. Para você começar a desenhar também, para você começar a ler. Você precisa estar num ambiente propício, tem que tirar foto para o Instagram, tem que postar essa foto, tem que ler, fazer anotações, tem que colocar post-it, fazer separações, marcações sobre o que você está sentindo em determinada página, fazer diferentes tipos de marcações em relação ao diferentes tipos de sentimentos. O ato de ler, o ato de ter prazer de descanso se tornou um trabalho. Então ele vai explicando no livro. A escrita eu achei um pouco pobre, mas o conteúdo do livro em si é muito interessante para a gente entender onde nós estamos como indivíduos dentro dessa sociedade que começa a pedir mais. E até claro, somos influenciados pela sociedade, mas esse livro, ele serve como uma reflexão interna, para que internamente você jogue para a sociedade. Né? Recebemos essas influências, ou os vírus e bactérias, de forma externa, e internalizamos. Então basta nós mesmos procurar maneiras de se curar. O autor fala muito sobre o homem contemplativo também, que ele foi se perdendo. Que é quando você consegue ficar parado, porque atualmente, quando nós paramos, a gente não descansa, a gente não contempla nada. Quando foi a última vez que você parou para realmente sentir o ambiente que você está? Quando foi a última vez que você ficou contemplativo, né? Ficou pensando, refletindo sobre você mesmo, sobre quem você é, sobre as coisas agora? Quando foi a última vez que você aproveitou as coisas que você já estava tendo? Parece muito um livro de autoajuda, né? E eu acredito que seja necessário essa mensagem que ele coloca mais no final do livro sobre a importância de você tentar voltar a essa ideia de contemplação. Porque no livro ele é carregado de cada página que você lê, cada estudo que você vê aqui dentro é um tapa na cara. E o tempo todo só mostra que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha de tentar me curar desse mal. Entendeu? A responsabilidade é minha de tentar buscar ajuda e tentar entender que o tempo ele não tá correndo, o tempo tá passando do jeito que sempre foi. E eu que tô ficando com pressa de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se você tiver a oportunidade, leia, tá? Eu vou deixar um link na descrição com o livro. E é uma leitura bem que vai fazer a sua mente abrir sobre relação a muita coisa. Se você está se sentindo muito cansado e não sabe por quê, bom, talvez seja porque você não consegue descansar ainda. Porque até o seu descanso se tornou um trabalho.